A violência contra a mulher em Minas Gerais. Este é o tema do Via Justiça de hoje. Nossas convidadas, a desembargadora Evangelina Castilho Duarte, superintendente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, e Isabel Lisboa, superintendente de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. Numa parceria da TV Assembleia com a Amages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Uma agressão contra a mulher acontece a cada 4 minutos em Minas Gerais. Os dados são da Secretaria de Estado da Defesa Social. Como analisar esta violência, desembargadora? A violência contra a mulher, tanto em Minas como no país, ela decorre de um patriarcalismo, daquela noção de que o homem é o ser superior e que merece um respeito reverencial. Se a mulher não lhe dá esse tratamento, ele se sente no direito de agredi-la e começa com uma agressão psicológica e moral até chegar à agressão física. E como que a senhora vê, doutora Isabel, essa violência? Acho que essa referência que a doutora Evangelina faz é importante com relação ao patriarcado e a questão da posse da mulher em si, né? Nós temos uma desigualdade histórica entre homens e mulheres que é dada pela questão do patriarcado e da posse do corpo das mulheres pelos homens, e essa desigualdade ela foi sendo construída ao longo do tempo. Ela não é nata, e se ela foi construída, nós acreditamos que possamos desconstruí-la. Desembargadora, quais são os casos mais emblemáticos nas denúncias dessa violência contra a mulher em Minas Gerais, relatadas por elas nas delegacias? Nós temos um caso muito interessante que correu pela 13ª Vara Criminal, que é uma das varas especializadas, em que a vítima é oficial do Exército e o agressor é oficial da Polícia Militar. A agressão foi tamanha e tão violenta que ela teve que fugir seminua, pulou da janela do 2º andar, foi socorrida, acionou a Polícia Militar e foi amparada. Na condenação, ou melhor, na concessão da medida protetiva, o juiz determinou que essa oficial do Exército fosse transferida para o sul do Brasil, onde os familiares dela residiam. Seria uma questão de segurança para ela se afastar do companheiro. O comandante do Exército se recusou a cumprir a ordem no primeiro momento, dizendo que ele só acataria a ordem de um juiz federal, porque é um órgão federal. Com insistência, o juiz da vara conseguiu que ele cumprisse, essa vítima foi transferida e ficou protegida. É um tipo clássico de autoridade que acaba reforçando a agressão, reforçando a fragilização da mulher. E a senhora teria algum caso que gostaria de relatar, doutora? Não, eu queria relatar um caso. A gente vem tendo casos emblemáticos, né, durante todo o nosso percurso. Acho que é importante citar que a violência contra as mulheres, por questões de gênero e os homicídios, estão sendo executados cada vez com mais ódio, com mais crueldade, né? Ao invés de uma facada, várias facadas, pedras, instrumentos cortantes. Então, assim, são a clive, né, o aumento de casos de crueldade na violência contra as mulheres tem sido gritante em todos os casos, com aumento, inclusive, da questão nos domicílios ou fora deles. Pois é, mas é bom você dizer para o telespectador que houve uma queda de 2% nos casos entre 2014 e 2015, mas o número de mulheres vítimas de violência em Minas Gerais ainda é assustador. No entanto, essa queda de 2%, ela pode ser considerada alentadora de alguma forma, desembargadora, ou não? Pode ser considerada alentadora porque nós temos feito um trabalho incansável de conscientização tanto das mulheres como dos homens sobre o que é violência, como combater essa violência, como evitar essa violência, como denunciar. E à medida que esses homens
agressores são levados à justiça, eles são conscientizados porque eles participam de um programa de conscientização, encontros terapêuticos no Instituto Alban e na Universidade UNA, de psicologia. São trabalhos feitos com os homens. Mas, doutora Isabel, 2% não é uma quantidade pequenininha de Qualquer redução? que seja a quantidade, quer dizer, passa de 590 homicídios, de 601 para 590, já é um alento. É um sinal, talvez, de que as mulheres estão denunciando mais, estão tendo acesso, né, às instituições que coíbem a violência, estão tendo acesso a mídias e que os homens estão deixando de estar impunes, né? A impunidade também está diminuindo, que é um processo importante para nós. O mapa da violência registra um aumento de 60.574 casos de violência física para 62.490. Quer dizer, na violência física houve então esse aumento. Quais são os tipos dessa violência física? A violência física vai desde um tapa, um empurrão, a lesão corporal leve, grave, gravíssima, tentativa de feminicídio e o feminicídio, que é a morte da mulher em razão do gênero. Essa violência, desembargadora, ela ocorre mais nas casas? Mais nas casas, infelizmente, porque o domicílio é o asilo inviolável e seria o local seguro para a mulher, onde ela deveria se sentir segura, protegida, e aonde ela está sendo agredida. Doutora Isabel, quais são as causas dessa violência física? Que a senhora fala que está mais pesada, né? Agressiva, né? Em vez de uma facada, várias facadas. Olha, a gente já colocou um pouco sobre o patriarcado, sobre essa influência, sobre essa desigualdade enorme entre homens e mulheres, que eu reputo como sendo uma das causas mais frequentes e que a gente tem combatido. O mapa nacional da violência contra as mulheres, que saiu também em 2015, produzido pela Flaxo do Brasil, com apoio da ONU Mulheres e da SPM, ele aumenta em 54% em 10 anos o homicídio de mulheres negras, enquanto reduz o de mulheres brancas em 10%. Existe, então, estudar esses casos, para nós é muito importante da política pública, porque estão morrendo ainda tantas mulheres negras nos últimos 10 anos. Então, é um bom indicador para nós trabalhando com a política pública para tentar solucionar essa questão. Estamos sendo agressivas no enfrentamento à violência, mas precisamos ser mais agressivas. Desembargadora, quais são as consequências dessa violência para a mulher agredida? Para a mulher, ela perde a autoestima, ela se sente diminuída, ela se submete cada vez mais a esse agressor, até ela conseguir sair desse ciclo de violência. Além de consequências para a família, para os filhos, o filho que presencia, o filho que tem conhecimento que a mãe foi agredida, ele vai se revoltar contra esse agressor e vai também criar uma cultura de possibilidade de agressão futura. Então, ele é um potencial agressor. E há uma consequência grave que ainda não se fala nela, que é uma consequência econômica para o país. A mulher agredida e o homem agressor, eles deixam de comparecer ao serviço, eles deixam de produzir, ela porque está fragilizada e ele porque vai cumprir uma pena, vai fugir do local da agressão. Então, é uma consequência muito grave para o país inteiro. É bom lembrar, né, doutora, que a gente não consegue romper o ciclo da violência contra as mulheres sem trabalhar a autonomia e a questão do empoderamento dessas mulheres. Enquanto as mulheres estiverem submetidas a questão financeira, familiar, com relação ao homem, seu companheiro, ela não consegue romper, às vezes, com o ciclo da violência. Então, programas de política públicas que enfrentem a violência têm que considerar também essa autonomia, cursos e capacitações para que a mulher tenha sua própria vida. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
a violência contra a mulher em Minas Gerais. Participam do Via Justiça de hoje a desembargadora Evangelina Castilho Duarte, superintendente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, e Isabel Lisboa, superintendente de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. Desembargadora, quais são as cidades mineiras que registraram o maior crescimento da violência contra a mulher? Nós temos Patos de Minas, Barbacena, Ipatinga, mas temos também Contagem, que são cidades em que o nível de violência aumentou e é preocupante. Como explicar isso nesses grandes centros? São cidades de porte médio para grande porte, né? Como explicar essa violência nessas cidades? São cidades de porte médio para grande, como você disse, onde esse patriarcalismo, essa ideia de que o homem é que é o provedor, de que o homem é que comanda, está mais enraizado. Então, essa ideia é que comanda mesmo a violência contra a mulher. E agora nós vamos falar um outro tipo de violência, que é a violência psicológica. Foram quase 56 mil denúncias, 55 mil denúncias no ano passado. Doutora Isabel, como que é a violência psicológica? Olha, a violência psicológica, ela é cotidiana. A gente diz que existe um ciclo de violência em que as 5 violências incluídas na Lei Maria da Penha, tipificadas lá, elas têm uma interface. A violência psicológica é aquela cotidiana que deixa a mulher com a autoestima completamente rebaixada. É aquela em que o homem, às vezes, chega e diz, olha, que comida horrível, você não sabe fazer comida, ou passa a mão no móvel, depois que a mulher já cumpriu todas as suas tarefas domésticas, reprodutivas, de lavar, passar, cozinhar, e diz, olha, que coisa suja, você não está sabendo lavar a casa. Essa violência colocada junto com as demais violências, ela vai deixando a mulher com a autoestima muito baixa. E as mulheres, ao invés de serem vítimas, começam a se achar culpadas. Realmente eu não lavei muito bem a casa, realmente eu não fiz isso direito. Então é uma violência cotidiana que fica muito restrita ao âmbito doméstico. E agora está ficando mais público e é possível de ser comprovada. E tem um outro tipo de violência, que é a violência patrimonial. Como que ela tem acontecido, desembargadora? Essa violência patrimonial, ela é muito pouco tratada, mas ela constitui em podar a mulher no que ela tem de autonomia. Esconder a chave do carro, picar a carteira de trabalho, cortar a carteira de identidade, apoderar-se do salário da mulher, dizendo, não, eu sou o chefe da casa, então eu administro o dinheiro. Você pode trabalhar, mas traga o dinheiro para uma conta conjunta. Quando você precisar de algum dinheiro, eu lhe dou. Então, ela é envolvida com essa violência psicológica, mas ela é grave porque ela corta a autonomia da mulher. Ela impede a mulher de exercer suas atividades independentes como ela tem direito. Nós temos alguns casos emblemáticos da violência patrimonial, como geladeiras com trancas e cadeados, despensas trancadas, onde o homem sai para o mundo público, né, o mundo do trabalho produtivo, e deixa na mesa apenas o que ele quer que seja consumido durante o dia. Parece uma brincadeira, mas nós já observamos em loco essa situação. O desembargador, quer dizer que o homem, o mineiro, né, ele ainda pensa que é o chefe da casa? Ainda tem esse conceito? Essa concepção de que ele é o chefe da casa, quando a Constituição fala que a sociedade conjugal, ela não tem mais um chefe, que é exercido o poder familiar por ambos os cônjuges, por ambos os companheiros conviventes, e ainda há essa concepção de que ele é o chefe. Doutora Isabel, as mulheres têm permanecido com os companheiros, mesmo com essas agressões? Muitas mulheres procuram ajuda, e não é uma questão da índole da mulher que quer continuar, num dito popular antigo, né, apanhando, ou são mulheres que não têm vergonha. Uma das possibilidades de estar junto com os companheiros ainda é a falta absoluta, às vezes, de autonomia
e de um trabalho que mantenha a mulher não subjugada àquele homem. Então, essa talvez seja o fator. Muitas mulheres ainda permanecem com os companheiros devido a essa situação de não autonomia, né, doutora? Sim. De não poder sair do lar, por exemplo. Então, um dos programas importantes, né, da política pública é para favorecer essa questão. A própria Casa da Mulher Brasileira, que está sendo implementada em todos os estados, tem essa conotação também de formação, capacitação para as mulheres terem um trabalho, poderem sobreviver e sair, romper a relação quando não for mais positivo. Minas Gerais foi conhecida no passado como um estado machista. Teve a época dos crimes contra as mulheres, a senhora se lembram, claro. Né? Esse conceito, esse pensamento permanece até hoje? Infelizmente permanece, porque o Código Penal ainda prevê homicídio privilegiado, que é aquele cometido após violenta emoção. E é o fundamento que foi usado nesses crimes famosos que você se referiu, para tratar da legítima defesa da honra do marido que teria sido traído. Na verdade, hoje isso é inconcebível porque não há uma legítima defesa da honra nesse caso, mas o Código Penal ainda trata de homicídio privilegiado cometido após violenta emoção, que seria essa tipificação do Código Penal. A senhora tem estatísticas de assassinatos em Minas? Nós temos 276 processos entre 2015 e 2016, até ontem, de feminicídios cometidos em Minas, em menos de um ano. Os dados, tanto em Minas, divulgados pela SEDES no ano passado, e que constam do site da Secretaria, né, de Segurança e Desenvolvimento Social de Minas, eles apontam também esses dados, bem como Minas sendo o reflexo do Plano Nacional, que explicita mais ou menos a mesma quantitativa. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e a violência contra a mulher em Minas Gerais. Participando do programa, a desembargadora Evangelina Castilho Duarte, superintendente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, e Isabel Lisboa, superintendente de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres, da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. Desembargadora, por que Minas Gerais não tem ainda o botão do pânico? O botão do pânico é um equipamento eletrônico que funciona conjugado com a tornozeleira. A tornozeleira é usada em Minas em casos de medidas protetivas e em alguns casos de condenação. É usada pelo agressor. O botão do pânico é esse equipamento que a mulher portaria e seria acionada a polícia militar para dar socorro a essa vítima quando houver descumprimento da medida protetiva de aproximação do agressor, de nova tentativa de agressão. É um equipamento caro e nós temos um projeto de uso desse equipamento, de implantação em Minas. Estamos em busca de parceiros. Existe uma pessoa de São Paulo desenvolvendo um aplicativo de telefone a meu pedido, mas precisamos do parceiro que banque o valor desse equipamento para distribuir para as mulheres. E no porque Brasil elas não são todos os estados que têm, não, né? Não, são 2 estados. Só 2. O Espírito Santo tem o botão do pânico. Foi pioneiro, né? O pioneiro, e o Rio Grande do Sul tem um dispositivo de celular que é utilizado pelas mulheres. Esse dispositivo nós já tentamos aplicar em Minas, adotar em Minas, mas ele tem um custo de R$ 15 por pessoa, então ele é caro, nós não podemos impor à mulher esse valor, apesar de ser para a proteção dela, o Estado é que tem que fornecer. Então nós estamos em busca de parceiro. Eu vou dar mais dados sobre essa violência contra a mulher em Minas Gerais,
Já falamos que são 4 agressões por minuto, 15 por hora. Tenho aqui 353 agressões por dia aqui em Minas Gerais. No ano passado, 129.054 mulheres foram vítimas de algum tipo de violência. Em 2014, foram feitos 131.747 registros. Eu pergunto para a senhora, doutora Isabel, quais as dificuldades que as mulheres estão tendo para quebrar esse ciclo de violência contra elas? Nós temos observado, e esses dados que você levantou, que são gritantes, Minas está no 22º lugar entre 27 unidades da federação, segundo o mapa nacional da violência no ano passado. Por aí você vê que dados alarmantes, ainda estamos nesse lugar, que é um lugar... Imagina os outros estados, Imagina então, os né? outros estados. Qual que é o primeiro em violência contra a mulher, senhora? Eu tenho a impressão, não sei agora ao certo, Rondônia ou Roraima é um dos primeiros, Certo. seguido de Goiás, Espírito Santo. Mas a gente tem visto o seguinte, a formação de redes nos pequenos municípios, nós temos 853 municípios mineiros, muitos deles com menos de 50 mil habitantes, onde redes precisam ser formadas para o enfrentamento à violência contra a mulher. É claro que precisamos de abrigos, de centros de referência da mulher, de conselhos da mulher, mas precisamos estar aliando esses equipamentos com os operadores de justiça, os operadores da segurança, agentes da saúde, toda da uma rede, assistência, uma rede. Então, uma dificuldade nos pequenos municípios de existência de redes para enfrentar o fenômeno no campo e na cidade. Porque se nós temos diferenças, desigualdade com os homens, temos também entre as mulheres. E há também uma necessidade de mais varas especializadas, né? Com desembargadora? Sim, com certeza. Em Belo Horizonte, as 4 varas que existem, elas são suficientes porque elas têm cerca de 25 mil processos criminais. Tem outro tanto de medidas protetivas e inquéritos aguardando oferecimento de denúncia. Mas as 4 varas têm um número razoável de processos, coincidente com as outras varas criminais da comarca. Mas é só Belo Horizonte Só que tem Belo as Horizonte varas que tem. especializadas, né? Exatamente. Eu já encaminhei para o tribunal um projeto de especialização de varas no interior, onde houver mais de uma vara criminal. Porque onde não há vara, não há vara criminal, é impossível especialização. Onde há apenas uma vara criminal, essa vara já naturalmente é a vara especializada, não tem como especializar mais. Então, onde há, como Juiz de Fora, Uberlândia, Uberaba, seria possível a especialização de alguma das varas. Nós vamos partir para as considerações finais, que a gente já está chegando ao final do programa. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta sobre a Lei Maria da Penha, né, que já tem 10 anos, e muita gente está perguntando, a Lei Maria da Penha não está, por que ela não está conseguindo conter essa violência? Doutora Isabel. Olha, a violência, na minha maneira de entender, está explicitada pós-Lei Maria da Penha. A questão intrafamiliar, que ficava muito voltada em briga de marido e mulher, ninguém metia a colher, hoje mete a colher. Então, a Lei Maria da Penha tem uma grande resultado de estar publicizando os dados, as denúncias vieram a ser públicas e as mulheres estão conhecendo melhor. Tanto que as pesquisas do DIS 180 e outros é que 99% das mulheres conhecem, sabem e que existe uma Lei Maria da Penha. Então, portanto, esses são os pressupostos importantes. Considerações finais da senhora, desembargadora? A Lei Maria da Penha ela vem cumprindo o papel a que ela se dispôs a cumprir. Antes da Lei Maria da Penha era possível o perdão da mulher ao homem, era possível aplicar a chamada política criminal para, no caso dessa mulher, apresentar o perdão. A ação penal era extinta, arquivada, hoje isso não é mais possível. A mulher pode até falar que desiste, mas a ação penal vai ter continuidade. Mas é necessário ainda um grande trabalho de conscientização das mulheres, dos homens, dos jovens, para essa violência e para se evitar essa violência. Muito obrigado às senhoras pelas participações. Muito obrigada. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.